Pessoal, então eu estou gravando aqui a nossa revisão, né, de forças intermoleculares. Eu deixei aqui umas 2 folhas em branco e depois uma lista de exercícios, tá bom? Aí, além de fazer os do livro, que eu indiquei lá nas orientações de estudo, vocês podem fazer esses 8 aqui para a prova. E aí, ver uma revisãozinha aqui, né, de forças intermoleculares, que é o que a gente já falou várias vezes, mas aí fica o videozinho para vocês poderem pausar e ver de novo quando precisar. Então, a nossa prova é sobre forças intermoleculares. Você tem compostos moleculares e eles se agrupam em moléculas. Essas moléculas podem ter ligação entre elas, né? Força entre elas, interação. E é o que faz, por exemplo, um composto desse tipo ficar na forma sólida ou líquida, que nem aquele teatro que a gente fez, né? Uma força que une as moléculas. E elas podem ser de 3 tipos, né? Se você tem moléculas apolares, elas sempre vão fazer a força intermolecular do tipo dipolo induzido. Essa também é aquela que a gente chamou de força de Van der Waals. Vou escrever o Van der Waals aqui. Também pode aparecer como dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou pode aparecer como dipolo induzido, tracinho dipolo induzido. Tudo a mesma coisa, tá bom? É a força intermolecular das moléculas apolares. Se a molécula for polar entre as polares, você tem 2 possibilidades. Ou ela vai ser a ligação de hidrogênio, ou o que a gente chama de dipolo-dipolo, que também pode aparecer como dipolo permanente, ou assim, né? A ligação de hidrogênio vai ser quando você tem um hidrogênio ligado no flúor, no oxigênio ou no nitrogênio. E aí eu vou colocar aqui a ordem de qual é mais forte entre essas forças intermoleculares. A ligação de hidrogênio é o primeiro lugar, é a primeira mais forte, tá bom? Então, quando tiver uma ligação de hidrogênio, o ponto de ebulição da substância tende a ser maior que das outras. Porque a força que une as moléculas é mais forte, sendo mais forte, precisa de mais temperatura para evaporar. Dipolo-dipolo, segundo lugar, né? Tende a ser mais forte que dipolo induzido, que é a força intermolecular de natureza mais fraca. Só que não é só esse fator que vai influenciar no ponto de ebulição das moléculas, tem um outro fator. O segundo fator é o fator massa molar. Também sempre vai influenciar no ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição de uma molécula, quando você olha para a molécula, você tem que saber que é uma conjunção de 2 fatores. O fator massa molar, que também tem a ver com o tamanho da nuvem eletrônica, mas você pode chamar de fator massa molar, tá tudo bem. E também o fator natureza da força intermolecular. Então, se ela é dipolo induzido, se ela é ligação de hidrogênio, se ela é dipolo-dipolo, isso influencia lá na intensidade da ligação da força intermolecular, que influencia no ponto de ebulição, mas também influencia a massa molar, tá bom? Então, se eu pedir, eu nunca vou pedir para vocês, ninguém vai pedir para comparar uma molécula que por um lado é dipolo-dipolo, mas é menor, com uma outra que é dipolo induzido, mas tem mais massa molar. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer, por exemplo, na prova ou nas provas de vestibular, é alguém te perguntar entre 2 dipolo induzido, qual tem maior ponto de ebulição? Bom, já que as 2 são dipolo induzido, nesse caso, o que vai contar é a massa molar, certo? Um exemplo disso é se eu perguntar, eu já falei na sala, vou falar aqui de novo. Você pega a molécula F2, que é uma molécula totalmente apolar, e a molécula Br2, que também é totalmente apolar. Se ambas são apolares, ambas fazem dipolo induzido, né? De força intermolecular. Sabendo disso, então, qual delas vai ter maior temperatura de ebulição? Bom, o que vai mandar aqui, e claro, você não precisa decorar a massa molar delas, eu posso falar, né?
Eu posso falar que o flúor, por exemplo, tem massa molar, vou falar do número de elétrons, tem 9 elétrons cada flúor, e o bromo tem 35 cada bromo. Bom, a nuvem eletrônica do bromo, a massa molar do bromo é maior, ou seja, o bromo é quem tem maior temperatura de ebulição. Tudo bem? Mas por que valeu só a massa molar nesse caso? Porque ambas fazem o mesmo tipo de força intermolecular. Tudo bem? E aí, gente, como é que eu desenharia essas forças intermoleculares, um modelo de força intermolecular? Vou pegar aqui, desenhar um modelo, por exemplo, de uma força intermolecular de ligação de hidrogênio. Eu posso pegar, por exemplo, o HF. E aí eu tenho que saber quem é o lado da molécula que tem carga aparente negativa e quem é o lado da molécula que tem carga aparente positiva. Vamos lá. O hidrogênio é menos eletronegativo, ele fica sem elétron, né? Então ele tem carga aparente, esse sinalzinho positivo. O flúor vai ficar com a carga aparente negativa. Uma outra molécula de HF não dá para desenhar força intermolecular sem desenhar pelo menos duas moléculas, né? Aí vou ter a carga aparente positiva no hidrogênio, carga aparente negativa no flúor. Entre elas, então, entre o polo negativo e positivo, vai ter uma força intermolecular, como é hidrogênio com F, com flúor, a gente tem uma ligação de hidrogênio, certo? Então, um modelinho para desenhar essas forças é assim, tá bom? É assim que você tem que fazer. Lembrando que essa força de ligação de hidrogênio sempre vai ter uma natureza muito mais intensa, maior que as outras. Então, é isso, basicamente, você tem que saber para a prova. Mas o problema dessa prova, como a gente conversa desde o começo do ano, não é a força intermolecular. A força intermolecular parece mais simples, né? Mais fácil, menos coisa para saber. Mas para saber força intermolecular, como eu sempre digo, você tem que saber polaridade, que é a nossa última prova. Para saber polaridade, você tem que saber geometria, que é uma prova antes. Para saber geometria, você tem que saber ligação química, que aí você já vem aprendendo desde do 9º ano. Para saber ligação química, você tem que saber também tabela periódica, que a gente estudou no começo do ano. Então aqui a nossa frente, ela é uma frente que vai acumulando conhecimento, né? Então para você correr atrás, você tem que correr atrás desde a matéria anterior. Se você está com dificuldade, talvez seja isso. Tá bom? Dá para ir atrás, mas é isso, vai ficando mais trabalhoso. Né? Mas quem for aí, infelizmente, precisar da REC, vai ter que aprender tudo isso e dá para aprender, tá bom, gente? Você se esforça um pouquinho e dá certo. Vamos para as questões. Então, você tenta fazer antes de mim, certo? E aí você vem aqui acompanhar a resolução. A alternativa que apresenta somente moléculas polares, né? Bom, N2H2 não tem como ser polar. Moléculas diatômicas, mesmo átomo. Bom, água e NH3, essa é a resposta. Porque a água é angular, sendo angular, o vetor μ resultante não é igual a zero, isso vai dar diferente de zero. Então você tem um lado com carga aparente negativa, que é o oxigênio, e os hidrogênios com carga aparente positiva, certo? Mesma coisa para o NH3, a amônia. Você tem um NH3 aí. Uma piramidal não vai dar vetor μ resultante igual a zero. Então aqui o nitrogênio é negativo, os hidrogênios são positivos. As duas moléculas fazem ligação de hidrogênio de força intermolecular, tá bom? Aqui o CO2 é apolar, o tetracloreto de carbono é apolar e o metano também é apolar, então polar é só AB. Vamos para a 2. Qual faz ponte de hidrogênio? Lembrando que é melhor chamar de ligação de hidrogênio, né, entre essas moléculas.
a única que tem um hidrogênio ligado num O na própria molécula, que vai ser o ponto de ligação de hidrogênio com a irmãzinha igual a ela, é o nosso etanol, aqui no item B, certo? Aí nessa 3 aqui, ele pergunta qual tem maior ponto de ebulição. Pessoal, aqui você tem que lembrar dos dois fatores que influenciam, né? Massa molar e tipo de força intermolecular. Essa C aqui, ó, tem o OH, certo? Então ela vai ter ligação de hidrogênio. Além disso, a massa molar dela é grande, dado que ela tem 1, 2, 3, 4 carbonos, né? E aí mais os oxigênios aí pesando na massa molar, aumentando a nuvem eletrônica. Você pode comparar com essa irmãzinha aqui, ó, que também tem 4 carbonos, então tem a massa molar lá parecida, mas não faz ligação de hidrogênio. Então, dentre duas massas molares parecidas, a que faz ligação de hidrogênio é a que você escolhe. As pontes de hidrogênio aparecem quando o hidrogênio está ligado a um elemento muito eletropositivo. Não, é quando ele é muito eletronegativo. Quando o hidrogênio está ligado a um elemento muito eletronegativo. Flúor, oxigênio ou nitrogênio. 5. Tipo de ligação química existente entre as substâncias Cl2, HI, água e NaCl. Pessoal, a gente não estudou ainda, né, a questão do NaCl, que não é um composto molecular, é um composto iônico. Então vamos pensar nessas 3 para a gente treinar, tá bom? E não se incomodem se você não conseguir entender aí. O NaCl vai ser a maior temperatura de ebulição, vai ser maior ainda que a ponte de hidrogênio. Mas dentre essas 3, o que você vai ter que fazer é ordenar entre dipolo induzido, que é o Cl2, é a menor. Em segundo lugar, o HI, que é o dipolo-dipolo. E em terceiro lugar, a água, tá bom? Então, dava para responder sabendo que a ordem é essa. Você tem o Cl2 menor que HI, menor que água, e aí o NaCl, que a gente ainda não sabe muito bem porquê, é a maior zona de todas. Questão 6 do ITA. Sobre a temperatura de ebulição de um líquido são feitas as afirmações. Aumenta com o aumento da força de ligação intramolecular? Não. É a intermolecular, certo? Que aumenta. Então, é isso. Pessoal, a 3 e a 4 não dá para vocês responderem. Isso aqui vocês vão aprender com a Cláudia no Lab no ano que vem. Então, deixa elas para lá, tá bom? Mas essas duas aqui, entre essas duas, é a alma da nossa prova, né? Por isso ela tá aqui. Você tem que saber que não é a intra que influencia na força intermolecular, é a inter. Vamos lá, desculpa. Correlacione a substância da coluna 7 com os pontos de fusão da coluna 8. Então tá. Mais uma vez, a gente tem o NaF, que é o composto iônico, então vocês não sabem por que ainda. Essa é a coisa que a gente ainda não estudou, seria a próxima, né? Nossa próxima matéria. Mas ele é a maior temperatura de ebulição, tá bom? Mas ainda assim, dava para você responder entre essas outras, tá? Porque você tem aqui uma molécula que faz dipolo-dipolo, isso que é importante para nossa prova. Dipolo-dipolo, essa é dipolo induzido, e essa aqui é ligação de hidrogênio. Bom, sabendo que o NaF é a maior de todas, então você exclui essa daqui. O que sobrou? Sobrou a ligação de hidrogênio desse 2 aí, que é o famoso metanol. Então, ela é o menos 98, né? Então, o metanol é o 2. Em segundo lugar, o nosso dipolo-dipolo, que é a 4. Então, tem que ser essa daqui. E a menor temperatura de ebulição é o dipolo induzido, a nossa 3, tá bom? Então, você tentou resolver aí sozinho, você se perdeu um pouco no NaF, mas já é bom você saber, composto iônico, né? Esse aqui não é molecular, porque é metal com a metal. Então, em composto iônico, não cai na nossa prova agora, tá? A temperatura de fusão e de ebulição é muito maior que dos compostos que a gente está falando que são moleculares.
Beleza, então é por isso que ele é 1 aqui, essa temperatura grandona aqui. Então a gente pode colocar assim. Nossa próxima matéria, mas o que você tinha que saber fazer? Tinha que saber diferenciar, mais uma vez, entre a ligação de hidrogênio, de polo induzido, de polo, certo? Isso, entender qual é a ordem das forças intermoleculares e da temperatura de ebulição. O fator massa molar influencia aqui? Não influencia muito, porque as massas molares são muito próximas, tá bom? Última questão, a do corpo de bombeiros, que foi acionado, porque vazou amônia e NH3. Nessa temperatura, suas moléculas estão pouco agregadas, no estado líquido estão mais próximas. Não é a última, né? Tem 9. Acabei de perceber. Então, elas estão agregadas, as moléculas do NH3. Qual a opção que indica a interação existente entre as suas moléculas no estado líquido? NH3, pessoal, hidrogênio com nitrogênio, ligação de hidrogênio. A capacidade que um átomo tem de atrair elétrons de outro átomo quando os dois formam uma ligação química é denominada eletronegatividade. Propriedade química considerada no estudo das ligações. Então ele quer corretamente a ordem crescente de polaridade, H2O, H2S, H2SE. Gente, estamos falando do hidrogênio com compostos da família 6A, né? Que são os sete porquinhos. Então ele está mostrando hidrogênio com O, com S e com Se. Quem é mais eletronegativo na tabela? Quem está mais para cima, né? A eletronegatividade, lembrando que aumenta para a direita e para cima. Cai na nossa prova isso? Não vou cobrar, mas vocês têm que saber já, né? A gente já estudou isso. Então, o oxigênio é mais eletronegativo que os outros. Então, a polaridade da molécula é maior, tá bom? Então, a do oxigênio, a da água, é maior que a do enxofre, que é maior que a do selênio. A resposta é E. Então é isso, pessoal. Boa prova, tá bom?